Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Porquê é que não há uma coligação de vontades para a Palestina? A Associação Internacional de Académicos do Genocídio aprovou uma resolução declarando que as políticas e ações de Israel em Gaza cumprem a definição legal de genocídio, tal como consta na Convenção do Genocídio, e que estas políticas e ações em Gaza constituem crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A mais importante associação internacional de académicos na área dos estudos sobre genocídio aprovou ontem uma resolução na qual considera que Israel está a cometer genocídio em Gaza. A aprovação foi conhecida no mesmo dia em que os Estados Unidos da América chumbaram uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que condenava o uso de fome como arma de guerra por parte de Israel. No mesmo dia em que Vladimir Putin agradeceu à Índia e à China os seus esforços pela paz na Ucrânia e em que o avião em que seguia Ursula von der Leyen terá sido alvo de interferência russa numa aterragem na Bulgária. Os últimos ataques russos a Kiev, que atingiram instalações da delegação da União Europeia e do British Council, mereceram a condenação do Bloco Europeu e a acusação dirigida a Putin de não estar interessado na paz. Mas a União Europeia não aplica os mesmos critérios quando se trata de Israel e da Palestina. Porquê é que há uma coligação de vontades para a Ucrânia e não há para Gaza? Pergunta o convidado de hoje deste episódio. Manuel Serrano, especialista em assuntos europeus e política internacional, fala das divergências e do definhamento da diplomacia europeia e comenta também a coligação de vontades que pode nascer entre China, Rússia e Índia na sequência da cimeira que se realizou no primeiro daqueles três países. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Manuel Serrano, bem-vindo ao P24. A Rússia atacou na semana passada Kiev, causando mais de 23 mortes e 30 feridos e atingiu instalações quer do British Council, quer da missão da União Europeia na capital ucraniana. Ontem, Ursula von der Leyen, a caminho da Bulgária, terá sido objeto de interferência russa na aterragem do seu avião. Tendo em conta estes factos, nomeadamente os violentos ataques dos últimos dias, o que é que nós podemos concluir dias depois do encontro entre Putin e Trump no Alasca? Antes de mais, obrigado pelo convite. O que podemos concluir é que Putin não esteve, não está e não estará interessado em negociar. Mantém a sua agenda maximalista. Nós vimos, exige o Donbass e o reconhecimento da Crimeia. A Ucrânia fora da NATO, não reconhece a legitimidade de Zelensky, exige aquele famoso direito de veto no âmbito das garantias de segurança e depois, obviamente, não quer reunir com Zelensky. Recordar que mais um limite imposto por Donald Trump já expirou, não é? Nós sabemos que expirava hoje exatamente aquela data que ele próprio se impôs a que houvesse uma reunião entre Zelensky e Putin. E isso não aconteceu. E é mais uma das muitos deadlines que foram dados e que não foram cumpridos. E, obviamente, isto já vem de longe. Nós recordaremos aquela lógica da reunião do Witkoff em Moscou com Putin, tudo o que aconteceu, onde o Witkoff, basicamente o enviado especial de Donald Trump, foi enganado, basicamente, ou pelo menos não fez as perguntas certas de Vladimir Putin, e Vladimir Putin não lhe deu as respostas que ele não pediu, obviamente, e que basicamente o que Vladimir Putin continua a exigir é Donetsk e Luhansk, que é um reconhecimento da Crimeia, e depois não diz que vai sair ou não de Zaporizhzhia ou de Kherson, ou pelo menos não especifica nada disto. Por isso encontramos aqui, apesar de todo o show-off, podemos dizer assim, apesar de todas as grandes cimeiras no Alasca, em Washington, estamos na mesma posição basicamente, porque Vladimir Putin mantém a sua agenda maximalista, as garantias de segurança, o que Vladimir Putin exige é um direito de veto, à semelhança do que acontecia depois do Memorando de Budapeste, em 1994, e depois o que aconteceu agora, aconteceu em 2022 com as negociações em Istambul, para tentar pôr termo à guerra e arranjar um cessar-fogo, mas o que nós assistimos é que vamos deadline em deadline sem avanços concretos, e o que assistimos é os líderes europeus neste último fim de semana, no final da última semana em Copenhague, a tentar ter uma posição concreta e conjunta sobre tudo isto, no âmbito das sanções, o 19º pacote e no âmbito das garantias de segurança, mas já sabemos que isto é muito difícil de conseguir porque também existem dois idiotas úteis, um mais, perdão, uma expressão mais idiota do que outro. Estamos a falar de Viktor Orbán da Hungria e Robert Fico da Eslováquia, que bloqueiam este processo, obviamente,
no seio do Conselho Europeu, e acho que isto é um ponto muito relevante. Temos um desafio enorme perante nós para ajudar a Ucrânia e não temos, obviamente, sido ajudados nem de um lado pelos Estados Unidos, obviamente, nem do outro dentro da própria União Europeia, por estes países que eu acabei de mencionar. A Presidente da Comissão Europeia, a alta representante para a política externa e de segurança da União e também o chanceler alemão condenaram estes ataques e disseram que Putin não está interessado na paz. Isto parece óbvio, até como acabou de dizer, mas nenhum deles é capaz de dizer o mesmo sobre Israel. Como compreender esta dualidade da política externa europeia e até que ponto é que essa dualidade pode ser arrasadora para essa credibilidade diplomática? Eu acho que já é, porque nós tivemos 18 pacotes de sanções contra a Rússia, e bem, e acho que devíamos ter 18 mais, se for preciso, mas contra Israel não temos tido medidas nenhumas concretas. Podemos recordar o famoso acordo de associação entre a União Europeia e Israel, que já foi denotado que existe uma violação dos direitos humanos, mas apesar disso não foi ativado o seu artigo 2 que prevê a sua suspensão. Ou seja, recordar que a União Europeia é dos maiores parceiros comerciais de Israel, e que está numa posição de exercer pressão sobre este governo, o governo mais à direita, mais radical da história de Israel, e não exerceu. E a pergunta responde-se entendendo as dinâmicas dentro do Conselho Europeu e que se é tão difícil chegar a um consenso, mesmo extra-Hungria e extra-Eslováquia, no seio do Conselho Europeu, quanto mais num tema tão fraturante no âmbito europeu, relativamente à Palestina, ao reconhecimento da Palestina, a Israel, as relações com Israel, começando pela Alemanha, que tem um peso, obviamente, enorme dentro do Conselho Europeu. Agora, dito isto, Kaja Kallas já veio reconhecer a incapacidade da União Europeia sobre este ponto, mas não podemos ficar pela possível suspensão do Horizon, que nem sequer chegamos a um consenso sobre isso, ou muito menos por acordos humanitários pífios, porque isto depois denota uma falta de coerência que abrimos o flanco, digamos assim, ao sul global, a uma série de países, que predicamos, de certa maneira, o direito internacional deve prevalecer sobre todas as coisas, mas noutros fóruns o direito internacional, afinal, não vale tanto, ou parece não valer tanto. E temos a notícia também do Público, que vocês deram há um dia ou 2 dias, exatamente sobre a venda por Israel de armamento a países europeus, ou seja, que aqui estamos a jogar com duas medidas. Isto é realmente perigoso porque afeta diretamente a credibilidade da União Europeia. Dito isto, acho que há muito mais que podemos fazer. Acho que o acordo de associação, como eu dizia antes, abrir esta possibilidade para a negociação, é importante realçar isto para que as pessoas percebam. Não é preciso unanimidade para suspender o acordo de associação, pelo menos na sua vertente comercial. É suficiente com maioria qualificada. Isto é importante. A maioria qualificada é muito menos exigente, obviamente, e mesmo que haja muitos Estados-membros que se oponham a esta medida, o facto desta medida estar em cima da mesa, de poder ser aplicada, teria um impacto importante, obviamente, sobre tudo isto. E isto é um ponto que nós temos que ter aqui em conta, porque não podemos ignorar que se estamos a predicar, de certa maneira, uma lógica na Ucrânia, não podemos não aplicá-la em Israel e volto a dizer, relativamente ao governo mais radical da história de Israel. Não estamos a falar dos israelitas, do povo israelita, não estamos a falar de Israel como tal, estamos a falar, obviamente, de um governo apoiado por Ben-Gvir e Smotrich, que são 2 políticos de extrema-direita completamente. A União Europeia, de facto, não consegue consenso sobre como agir com a Rússia, muito por responsabilidade húngara, nem como condenar Israel, por responsabilidade alemã. Neste contexto de divisões, o próprio Bloco Europeu corre o risco de ser ultrapassado pelo aquilo que é designado por a coligação de vontades, por uma associação momentânea de países que se sobrepõem politicamente, diplomaticamente ao próprio bloco liderado por Bruxelas? Há aqui 2 dimensões importantes. A primeira é a coalition of the willing, não é? Tem que existir porque temos que envolver o Reino Unido, obviamente. Pensar em todo este esforço sem os Estados Unidos, ou com os Estados Unidos muito afastado, e não tendo o apoio ou a parceria do Reino Unido, seria impossível. É uma potência nuclear, é um parceiro europeu e tem sido essencial que este arma neste processo. Obviamente que há o risco de estas coligações extra-União Europeia debilitarem a coesão europeia e debilitar todo este processo. Isto é óbvio. Agora, há aqui uma lógica muito importante em todo este processo, que é, estamos numa situação em que se não houver uma coalition of the willing, o que é que pode existir? O que é que pode acontecer nesse caso? O que é que fazemos se não houver uma coalition of the willing, não é? Como é que podemos responder se não temos os recursos? Estamos muitas vezes dentro do seio da União Europeia, altamente bloqueados e incapazes de dar resposta aos desafios que temos perante nós. Isto devia nos levar também
à lógica de revisitar a estrutura de toma de decisões europeia. Sabemos como funciona a unanimidade no âmbito da política externa e defesa. Obviamente que temos de ser realistas, não vamos conseguir alterar os tratados neste momento, mas isto é um tema que merece ser debatido com propriedade, porque senão corremos o risco de, neste momento, temos a Eslováquia de Fico, temos a Hungria de Viktor Orbán, corremos o risco de ter na Roménia outro, e corremos o risco disto acontecer no futuro e se perpetuar. Isto é uma situação que não foi lidada em determinado momento, foi evoluindo e neste momento temos um problema sério relativamente à possibilidade de tomar decisões no seio do Conselho Europeu que sejam decisivas e, sobretudo, rápidas e decisivas, que nos permitam dar resposta aos problemas do século XXI, estas realidades que temos a assistir, estes conflitos geopolíticos e de geoeconomia também, mas que muitas vezes a União Europeia não tem as ferramentas para reagir rápido. E isto é um grande problema neste momento. Agora, acho que, pegando no ponto que o Amilcar fazia há bocado, relativamente a porque é que aconteceu uma coisa em Gaza e outra coisa não é na Ucrânia, porque não ter uma coalition of the willing relativamente a Gaza e à Palestina? Porque não existir isto? Porque não existe uma coalition of the willing daqueles países que estão alinhados com isto, com sendo uma prioridade de proteger o direito internacional também nesta zona do globo, porque não o fazer relativamente a Gaza? E acho que isso é uma ótima pergunta a colocar aos líderes no Conselho Europeu, começando, obviamente, pelo Primeiro-Ministro de Portugal e pelos restantes líderes do Conselho Europeu. Zelensky pediu recentemente a intervenção da China numa negociação com Moscovo, mas Putin, na China, para onde se deslocou no âmbito da Cimeira da Organização para a Cooperação de Xangai, disse que estava grato à China e à Índia pelos seus esforços pela paz na Ucrânia. Esta junção entre Rússia, China e Índia é uma nova resposta a uma organização internacional que começa a ruir e a entrar numa nova fase? Acho que aqui há duas dimensões, mais uma vez, porque os BRICS realmente são esse fórum e esta Organização de Cooperação de Xangai é uma organização muito, muito peculiar, no sentido que muitos destes membros têm problemas uns com os outros e não os conseguem resolver dentro da própria sede desta organização. Estou a pensar na Índia. Sim, como a Índia e o Paquistão. Índia e o Paquistão, exatamente, e tem posições divergentes sobre diversos temas, desde a Ucrânia a Israel, ou seja, há posições divergentes no seu seio e é importante perceber que o que está a acontecer neste momento em Tianjin, o que está a acontecer neste momento nesta cimeira que já acabou, basicamente tem a ver com uma lógica de apresentar uma frente contra os Estados Unidos ou contra uma liderança unipolar do sistema internacional. Parece-me óbvio. Agora, obviamente, um dos pontos essenciais aqui nesta cimeira é exatamente a posição da Índia, porque sabemos que a Índia, tendo em conta o que está a acontecer com os Estados Unidos, está-se a afastar dos Estados Unidos por causa das tarifas, da imposição de tarifas por Donald Trump, e corremos o risco da Índia se aproximar cada vez mais da China e da Rússia, o que era impensável, se calhar, pelo menos da Índia, da China, há algum tempo. E isto é extremamente preocupante, tendo em conta que o mundo já está a funcionar geopoliticamente e que nós sabemos que a preponderância que tem a China e que a Índia se aproxime desta forma, que Modi se aproxime desta forma de Xi Jinping, é muito perigoso, obviamente. Agora, dito isto, acho que também não devemos ler muito mais do que desta organização, do que ela é. Agora acho importante, por exemplo, reforçar este ponto que já falámos anteriormente. Robert de Fico, da Eslováquia, e de Fico realmente neste momento está presente na parada militar, no desfile militar de quarta-feira, que marca os 80 anos da vitória chinesa na Segunda Guerra Mundial. E isto é importante, porque não é a primeira vez, não é a segunda, já salvo erro, umas 2 ou 3 vezes que Fico reuniu com Vladimir Putin, e será mais uma vez em que foge, digamos assim, a esta disciplina do Conselho Europeu, da União Europeia, e assistimos impávidos e serenos a como 2 líderes da União Europeia, no seio do Conselho Europeu com direito de veto, estão a funcionar exatamente como eu disse antes, como idiotas úteis do Kremlin. Isso é perigosíssimo para nós e também temos de pensar nesta dimensão de uma maneira diferente, que é, nós exigimos à Ucrânia, por exemplo, que cumpra o Estado de Direito, as normas anticorrupção, e muito bem para entrar na União Europeia. Mas depois temos, no seio da União Europeia, Estados-membros que violam muitas destas normas abertamente e há vários anos, a Hungria de Orbán há vários anos, com total impunidade. E nós temos que nos perguntar, outra vez, ficção científica neste momento alterar os tratados, mas se é possível continuar durante muito mais tempo com este processo de toma de decisão, com esta inoperância, esta toma de decisões tão lenta, porque mais dia menos dia não vamos conseguir aprovar um destes pacotes importantíssimos de sanções contra a Rússia, ou vamos ter que aplicar medidas que não temos capacidade para fazer e corremos o risco de estar numa situação ainda mais séria do que já estamos agora. Manel, resumindo e concluindo, estas divisões podem ser a causa do próprio definimento diplomático do Bloco Europeu? A União Europeia tem que crescer geopoliticamente, tem que chegar à idade adulta geopoliticamente, e isto parece-me óbvio neste momento, e que não o faz
por decisões dos seus líderes que duram há vários anos. Fomos procrastinando, fomos adiando, não ativámos ou ativámos em determinados momentos através da Comissão e do Parlamento Europeu o famoso artigo 7 do Tratado da União Europeia, quando me suspender os direitos de voto dos Estados-membros, quando há violações sistemáticas do Estado de Direito, e fomos procrastinando, fomos adiando este processo. E como fomos adiando, chegámos a uma situação em que demos demasiado poder a Viktor Orbán para controlar os destinos da União Europeia. E neste momento o que temos e assistimos, obviamente a culpa não é só de Viktor Orbán, a culpa também é dos líderes europeus que preferiram não resolver problemas ou olhar para o outro lado. Estou a pensar, obviamente, na Alemanha, com tudo o que aconteceu nos últimos anos, a dependência energética, mesmo o bloqueio há uns anos do eixo franco-alemão, que não funcionou claramente durante bastante tempo, que o debilitou muito a União Europeia, e o evitar tomar decisões por medo a mudar, por medo por estarmos presos nesta lógica de é impossível mudar os tratados, logo não podemos fazer nada. E ficámos presos nesta procrastinação. Neste momento, o que estamos a fazer, eu acho, concordo, estamos a fazer no âmbito da União Europeia, na resposta à Ucrânia, estamos a fazer o que podemos, e bem, acho que temos de fazer mais, acho que o tema do confisco de ativos soberanos, que foi agora discutido pela primeira vez formalmente nesta reunião em Copenhaga, é um tema muito importante, que é uma forma de escalar, digamos assim, a resposta da União Europeia e ter mais margem negocial para obrigar a Rússia a negociar de viva voz e a negociar de forma, digamos assim, séria. E no âmbito de Gaza, obviamente, precisamos de uma política externa eficaz e rápida para não termos uma posição num âmbito de um determinado teor e na outra, na situação que se aplicariam os mesmos valores, não a ter. Isso parece-me extremamente grave, e o que o Amílcar estava a dizer, e bem, estamos a assistir a um definhar diplomático da União Europeia, porque não é que nós não tenhamos as ferramentas para responder aos Estados Unidos quando nos aplicam bullying económico, ou as ferramentas para responder à Rússia, ou as ferramentas para responder a este governo de Israel. Nós dispomos das ferramentas, nós não estamos a usá-las, não temos vontade política de o fazer. Isto é que é importante passar esta mensagem, que se nós não usarmos sequer as ferramentas que temos à nossa disposição, não podemos sequer pensar em ter outras ferramentas que também não usaremos. Eu acho que esta é a lição principal do que está a acontecer e que temos que acordar rapidamente para as consequências de aplicar umas regras em Kiev e outras em Gaza. Manuel Serrano, obrigado pela sua análise, foi um prazer. Chama-se Divo e é um documentário sobre os Divo, uma banda norte-americana formada em 1973 no Ohio e que marcou os anos da New Wave. Realizado por Chris Smith, este é um filme feito da música, das imagens dos Divo, de todas as suas fases, com muitas filmagens de arquivo, telediscos e outros vídeos, promocionais ou não, algo que a banda sempre valorizou bastante. Leia mais em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.